Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Só para você se situar, dia 23 de janeiro é o nosso último vídeo do dia e aqui a gente alcança um número maior de informações. E o canal hoje está repleto de coisa. Declaração de Lula sobre o novo comandante, tem o ex-ministro do STF rebatendo o Mourão, Lula na Argentina, Alckmin presidente, enfim, tem uma série de informações que a gente vai trazer aqui para você. E a gente já começa trazendo essa informação aqui, que é super importante. Ah, pessoal, só para lembrar, viu? Se não é inscrito no canal, 1.200.000 seguidores é a nossa meta, tá? Se inscreve aí. Vamos lá, pessoal, ó. Política, essa matéria da Veja. Ele pensa exatamente como eu, diz Lula sobre o novo chefe do Exército. Segundo ponto, teve um editorial, se eu não me engano, da Cidade Online, que fala que o novo comandante do Exército, nomeado por Lula, provavelmente deve entregar a cabeça hoje do coronel, do general Arruda, para Lula, ou seja, eles querem a prisão dele, tá? Vamos ler um trecho aqui. Em justificativa à chegada do general Tomás Paiva, anunciado no sábado, dia 21, como novo comandante do Exército no lugar do também general Júlio César Arruda, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que teve uma boa conversa com o novo chefe das forças e que Paiva pensa exatamente como ele, como Lula. Tudo que eu tenho falado das Forças Armadas. Vocês têm noção do quanto é grave essa luta, essa briga sobre o aparelhamento das Forças Armadas? Tem gente que fala, mas você está falando muito disso. É porque você não consegue perceber o tamanho do imbróglio e da gravidade disso. Nós temos de um lado o Exército, que não está satisfeito. Se realmente prenderem o general Arruda hoje, qual será a posição e a ação do Exército brasileiro? Não se sabe. Por outro lado, tem um presidente da República que está atacando abertamente o Exército e que colocou um coronel agora, um comandante, que é alinhado ideologicamente a ele. O próprio Lula falou. De outro lado, eu tenho um ex-presidente da República que também é general, que é o Hamilton Mourão, que teceu críticas e falou que Lula só está alimentando a guerra com as Forças Armadas. Aí vem um ex-ministro do STF, que perseguiu o Lula com um mensalão, que saiu do STF sem nenhum sentido, depois declarou apoio a Lula e agora rebateu o Mourão, que é o Joaquim Barbosa. Você tem noção do quanto essas relações estão colocando a instabilidade política do Brasil a um pavio de pólvora? Ou seja, o investidor, quando vê o Brasil de fora, pensa, meu Deus, eu não vou colocar dinheiro nesse vespeiro. Tá? E o alinhamento ideológico do Exército é o que se espera com base no artigo 142, que fala que o presidente da República é o líder supremo das Forças Armadas. É o que Lula buscava, é o que ele esperava. Agora, segundo orientações até do ala mais responsável do PT, fala para Lula apaziguar os ânimos, deixar quieto e não prender o general Arruda. Se houver a prisão do general Arruda, pode dar ruim, pode dar coisa ruim aí, tá? Vamos lá. Matéria nova aqui chegando para vocês também da Folha de São Paulo. Olha só o quanto isso aqui é grave e você precisa ter uma atenção redobrada com isso aqui. O TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, quer agilizar as ações contra Bolsonaro para evitar que Cássio Nunes, que foi o ministro do STF indicado por Bolsonaro, analise o caso. Você tem noção de que uma declaração dessa aqui, que foi repassada à Folha de São Paulo por próprios ministros, vocês têm noção que é eles declararem, não, nós vamos agilizar um processo para perseguir um opositor político. Vocês têm noção quanto isso é grave? Imagina você olhando essa notícia lá da Argentina, ó, Suprema Corte persegue o ex-presidente do país, lá na Argentina. Agiliza um processo para condenar e deixar o ex-presidente inelegível para que ele não volte concorrendo às eleições em 2026. Onde está a parcialidade? Onde está a imparcialidade, que é um princípio basilar do direito em relação ao TSE, que é o órgão que fiscaliza as eleições. E aí, o pessoal questiona muito ainda sobre, vocês sabem o que, né? Por quê? Mas olha só o tipo de medida, tá? Então isso é preocupante, a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de decisão, tá? Então, resumindo para vocês, eles querem tocar o terror no processo enquanto o Lewandowski não aposenta,
que é um ministro do STF. Se ele aposentar, o Cássio Nunes entra no lugar dele e ele pode assumir ali o TSE. E se assumir o TSE, ele pode não correr atrás da condenação do Bolsonaro. Aí eu te pergunto, para todo mundo, pessoal da esquerda, que acusou demais o Sérgio Moro por perseguição, foi um julgamento político imparcial. Pois é, você acha normal isso aqui? Ou pau que dá em Chico não bate em Francisco? Cada um tem uma opinião, né? A minha opinião é que deveria ser isonômico e igual para todos, observando sempre o devido processo legal. Argentina. É isso que deveria perdurar dentro de uma democracia. Vocês ouviram aqui o Lula falando sobre a Argentina, que é porque é a próxima matéria, tá? Olha só, o Clube dos Poupadores fez essa postagem. O Lula falou que a Argentina é um sucesso, tá? Tá, mas um sucesso com a inflação de quase 100% ao ano. Dá uma olhada nesse trecho aqui. Terminou o ano de 2022 numa situação privilegiada. A Argentina terminou o 2022 em uma situação privilegiada. Não apenas na economia. A Argentina. Então aqui ele diz que a Argentina terminou o ano de 2022 numa situação privilegiada economicamente. Pois é, pessoal. Privilegiada economicamente foi com inflação de quase 100% ao ano. O Clube dos Poupadores fez a crítica. E você pode observar que todas as análises que eu estou fazendo aqui são análises de como o mercado observaria o Brasil. Não é querendo ser um mensageiro do caos, mas é querendo tecer aqui críticas concretas e sérias sobre a atuação dos governantes que temos. Isso aí impacta no seu bolso, impacta no meu bolso, impacta na gente como brasileiro. Isso é grave. E olha só, a mídia está passando pano. Quer um exemplo prático disso? Eu vou mostrar para vocês aqui um editorial da revista Fórum. Dá uma olhada sobre isso aqui, os ataques. Moro espalha fake news. Dá uma olhada, fake news sobre o governo Lula. É desmentido e passa vergonha nas redes sociais. Gente, isso aqui é uma mídia. Não é um blog, não é um blogueirinho que escreveu. É uma mídia, é um jornal oficial que deveria, pelo menos em tese, ser imparcial e não buscar justificativas e opiniões ideológicas. Mas presta atenção. O ex-juiz considerado incompetente pelo STF, incompetente porque ele não tinha competência para julgar com base na lei, competência territorial. E aqui ele dá a entender que o Sérgio Moro é incompetente. Se é ou não é da opinião de cada um. Mas aqui ele põe assim, compartilhou em suas redes sociais mentira, que já foi desmontada pela gestão federal. Presta atenção. Sem qualquer embasamento, Moro afirmou que o governo Lula estuda a construção de uma moeda comum com a Argentina. No entanto, isso já foi desmentido pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e por outros setores da economia nacional. Pois é. O que eles não percebem, e olha que essa matéria é de hoje, tá, gente? Deixa eu caçar a data aqui, ó. 23/1, às 2 horas da tarde, foi publicada. Mas olha só, esse editorial do Igor Gadelha aqui, do Metrópolis, que tá fazendo um trabalho sério, tá? Assim, é lógico, dá uma escorregada aqui e ali, mas tá fazendo um trabalho sério e eu tô gostando. Lula defende sim uma moeda comum e que o BNDES financie gasoduto na Argentina. Hoje, o ministro, o presidente da Argentina, o Fernandes, ele falou que ele inveja o BNDES do Brasil, que é um investimento que poderia socorrer muitos, inclusive muitos países, inclusive um gasoduto financiado lá na Argentina, na Venezuela, em Cuba, Nicarágua, dentre outros países sérios e capitalistas, né? Você sabe que não. Eu usei de ironia agora, são países totalmente com um alinhamento de esquerda e um alinhamento socialista ou comunista, tá? Na Argentina, e isso aqui é o Lula desmentindo o fórum. Na Argentina, o presidente Lula diz que projeto da moeda comum deve ser construído com muito debate e defendeu o financiamento do BNDES. Pois é, o Igor Gadelha já veio aqui e confirmou. Mas não acaba por aí, não. Vamos lá, Money Times, tá? A revista Money Times é uma das mais sérias que a gente pode falar agora quando a gente está falando de economia, de dinheiro. Lula confirma a moeda comum com a Argentina para facilitar relações comerciais. Pois é.
O Fernando Holliday, que é um vereador do estado de São Paulo, ele deixou bem claro a diferença entre o real e as demais moedas que possivelmente poderiam estar atreladas a essa moeda em comum com o real. Tem moeda lá, e depois eu vou trazer a relação para vocês, que chega a ter 0,0018% do valor do real. Agora você imagina equiparar tudo isso. Qual a tendência do real? Vai se valorizar perante o mercado exterior ou se desvalorizar? Você espera que isso é construir um euro? Tá errado, gente. Você sabe que tá, e a gente está vendo que a coisa está indo para um lado que não é muito legal. E que é outro exemplo aqui, essa matéria do Poder 360. E se você pesquisar na mídia, você vai ver pouquíssimas mídias trazendo essa matéria para você. Queremos ter relação comercial com a Venezuela, diz Pimenta. O ministro-chefe da SECOM, que é a Secretaria de Comunicação, afirmou que a visão de Bolsonaro sobre os países vizinhos trouxe prejuízo para a economia do Brasil. E agora ele quer voltar a ter relações comerciais com a Venezuela. E essas relações comerciais com a Venezuela começam talvez perdoando a dívida que a Venezuela já tem com o Brasil. Vamos lembrar que é uma dívida de quase 6 bilhões de reais. Então, talvez perdoar essa dívida, né? 6 bilhões, né? Nós não temos índios aqui em situação deplorável, nós não temos brasileiros passando fome aqui. Vamos perdoar a dívida, né? E vamos liberar mais dinheiro para nossos amigos e irmãos, né? Argentinos e venezuelanos. Tá errado, gente. Vocês sabem que tá? E isso aqui não é questão ideológica, é questão, sabe, lógica. Eu tiro ideia e coloca só o lógica, é questão lógica. Tá errado, tá? Matéria aqui do Sputnik que eu achei interessante para vocês, já que a gente está falando de ideologia. Arquivos comprovam a ação da CIA, tá? E do FBI no Twitter. Olha só como a questão ideológica tá. A CIA e o FBI agiram ali no Twitter para segurar informações que não tinham que chegar ao povo. Ou seja, gente, o mundo, não estou falando Brasil, o mundo está de cabeça para baixo, tá? Estão pautando o nosso intelecto, foi o que um analista diz. Se você analisar essa matéria do Sputnik, a CIA e o FBI constataram uma comunicação rotineira com o Twitter para segurar todas as informações de direita, tá? Pudessem ser veiculadas. Então, por exemplo, teve o caso do notebook lá do filho do Biden, que tinha informações comprometedoras. Todas as postagens que eram feitas não eram entregues pelo Twitter. Ou você vê aí a prova mais do que cabal de que quem controla a mídia controla o mundo. Tem mais informação chegando. Vamos falar agora de Bolsonaro e Arthur Lira. O Arthur Lira fez uma promessa, tá? Arthur Lira disse a todos os bolsonaristas que se ele for reeleito, vai garantir a liberdade de Bolsonaro e não vai deixar prender o Bolsonaro. Lira tem poder para isso? Tem. Como? É simples. Lula, não prenda Bolsonaro. Se prender Bolsonaro, eu abro impeachment contra você. A caneta é dele. Então Lira tem esse poder. Então Arthur Lira foi a campo com um argumento de peso para conquistar os votos bolsonaristas para a sua reeleição. A liberdade de Jair Bolsonaro e a defesa, preste atenção, e a defesa dos bolsonaristas eleitos, Nicolas Ferreira, o Gustavo Gaia, dentre outros, que estão sendo investigados pelo STF. Lira tem a pauta para chegar no Lula e falar, vai lá e conversa com Alexandre de Moraes e põe freio aí na coisa. Lira tem esse poder. Então a promessa de campanha de Lira é garantir a liberdade de Jair Bolsonaro. Porque ele é muito amigo de Bolsonaro? Não. Porque ele sabe que ele precisa dos votos dos bolsonaristas para se reeleger. E o alinhamento dele com Lula está preocupando os bolsonaristas. Então, essa promessa é mais do que segura que ele vai apaziguar e vai acabar com a briga entre Lula e Bolsonaro. E Lira foi um dos que já falou para o Lula, baixa a bolinha, sossega, que a eleição já acabou. Você está agindo como se ainda tivesse um terceiro turno da eleição. Não é isso que vocês acusaram o Bolsonaro de fazer? Viver 4 anos em período eleitoral? Lula está fazendo a mesma coisa. E isso aqui o Lira alertou. Vamos lá. Vou trazer uma matéria para vocês. Brasil 247.
O Mourão criticou o Lula por ter demitido o comandante do Exército. O Mourão falou que Lula não tem moral para demitir o coronel Arruda do comando do Exército. Tá? Isso aí, você já vê uma briga assim, complicada. Nós estamos falando de um presidente brigando com um ex-presidente que agora é senador sobre a demissão de um comandante do Exército que é alinhado com o ex-presidente. Você está notando o tamanho da briga aí? O quanto isso é grande? Pois é. Aí a coisa fica mais feia quando um ex-ministro do STF entra no meio dessa briga e chama Mourão de hipócrita. Um ex-ministro do STF que chamou Lula de ladrão durante o período da votação lá do Mensalão, agora defende Lula contra Mourão, o chamando de hipócrita. E aí, outros generais, como por exemplo o general Girão, que é deputado federal eleito, entra na briga e chama o Joaquim Barbosa de hipócrita. Você está entendendo aonde que o Brasil vai parar? Aonde que a situação do Brasil está? Nós estamos de ponta cabeça. A coisa aqui tá pior do que novela mexicana. Eu acho que se entregasse um enredo do Brasil para uma novela mexicana ou um daqueles filmes indianos exagerados, o roteirista ia falar, não, você exagerou, devolve aqui, vamos diminuir um pouco, porque ninguém vai acreditar nisso. Aqui o Twitter do Joaquim Barbosa. Ora, senhor Hamilton Mourão, poupe-nos da sua hipocrisia, tá? Do seu reacionarismo, da sua cegueira deliberada e do seu faciocismo político. Fatos são fatos. Mais respeito a todos os brasileiros. Péssimo para o país seria a continuação da baderna da Tilint, tá? Aí, eu te pergunto, nesse cenário que você vê do Brasil, nesse cenário caótico que você assiste do Brasil, imagina como um investidor externo observa isso. Tá? Imagina como o brasileiro que está aprendendo política junto, eu e você, nós estamos estudando juntos. Eu cresço com você e você cresce comigo. É assim que funciona. E a gente aproveita, enquanto a gente tem liberdade, para poder tecer essas críticas aqui e discutir um pouco mais para evoluir a democracia. Quando a gente observa isso, a gente pensa, meu Deus, como que eu vou ficar daqui para frente? Para onde que o nosso Brasil vai? Né? Agora vamos falar um pouco mais sobre eleição presidencial terceiro turno, eleição presidencial do Senado, tá? Agora, só para deixar claro, tá? O terceiro turno, Pacheco, tá? O Bibo Nunes fez uma postagem aqui. Bibo Nunes é um deputado federal lá do Rio Grande do Sul. A cada dia aumenta a possibilidade de Pacheco perder a presidência do Senado. E Lula está desesperado com isso, tá? Desesperado com isso. A derrota do Marionete é um deputado xingando o presidente do Senado de Marionete, não sou eu que estou falando. Será um grande passo para a normalização democrática e equidade entre os poderes. Meu amigo, não existe normalização democrática à vista do Brasil a curto prazo. Tá? Isso é fato. Isso é fato. Mas, assim, realmente a gente tem que entender que a eleição do Rodrigo Pacheco ela mantém o alinhamento ideológico de Lula e a garantia de que não haverá, tá? Não haverá qualquer tipo de ofensiva contra o STF e nem qualquer tipo de ofensiva contra o Lula, porque o Senado tem um poder muito grande de abrir CPIs contra o presidente. A gente viu quanto o governo está com medo da CPI. Pacheco já até voltou atrás. Ele falou que ia abrir a CPI dos atos do dia 8 de janeiro e já brecou, colocou o pé no freio e falou, opa, não. E a Soraya Tronic, que é quem colheu as assinaturas para a CPI, já chegou no Pacheco, pôs o dedo na cara e falou, qual é? Já brigou com Lula por causa disso, tá? Porque ela quer a CPI. CPI é um momento de visibilidade gigante. Olha onde a CPI da Covid levou Tebet. Levou Tebet, a candidatura da presidência, e a terceira colocada, e um grande nome dentro da corrida presidencial. Foi a CPI que fez isso. E você acha que os deputados e senadores vão perder uma boa oportunidade de apurar a CPI? Só que nessa CPI o tiro pode sair pela culatra. Pode provar
aquilo que Zema, aquilo que o Marcos Duval fala, que talvez Lula soubesse, e uma matéria até se eu não me engano, foi do Igor Gadelha, no Metrópolis, tá? Colocou hoje também que o GSI realmente retardou e foi negligente. A própria mídia de esquerda teve que falar, puniram lá o governador do estado, o Ibanez. Pois é, mas o grande problema é que o GSI, que estava sob controle de Lula e do Dino e do Múcio, também não fez nada. Por que eles não foram punidos? Então, tudo isso aqui vai ser apurado com base na CPI. Inclusive, o caso daquele menino relógio lá, que eles estão falando, o homem relógio, que quebrou o relógio, que está foragido até agora. Não é normal ele estar foragido até agora, com tantos recursos para fazer a busca dele. O pessoal quer informação. Aquele cara que estava participando dos eventos, que quebrou o relógio. Tem fotos dele aí, circulando nas redes sociais, e dizem que ele era infiltrado. Pois é, tem que se ouvir. E a CPI chama esse tipo de gente para ser ouvido. Tá? A linha ideológica dele, por que ele estava lá, ele recebeu alguma coisa, você recebeu de quem? Tudo isso são as provas que a CPI traz. Mas peraí, a coisa não acabou não. Eu sei que o vídeo ficou extenso, mas a coisa tá tão grave que não acabou. Olha mais uma que inventaram aqui, essa matéria da revista Veja. As comissões que vão reviver os anos de chumbo da ditadura devem ampliar o desgaste entre Lula e Bolsonaro. Não bastasse a fogueira do jeito que tá. Olha a ideia genial que uma turma mais ideológica do PT e da esquerda quer. Quer reviver uma CPI dos anos de chumbo, o período da ditadura militar, para agora. Com acusações contra militares e aumentando a animosidade. Me diz se isso é hora, meu amigo. No meio desse fogo cruzado, fazer uma ação dessa, o que você acha? Só vai dar M, você sabe disso. Tá? Então a coisa fica cada vez mais complicada. Gente, eu sei que passou um pouquinho, tá? 22 minutos de vídeo. Se ficou até o final, eu tiro o chapéu para você, porque você gostou mesmo do conteúdo. Mas assim, a gente precisa levantar esse debate. O Brasil está precisando de seriedade, sair da bolha ideológica e começar a prestar um pouco mais de atenção sobre o que está acontecendo com o nosso Brasil. É a nossa pátria, é a nossa terra. E a gente vai deixar os políticos acabarem com o nosso Brasil se a gente não entrar no discurso de uma maneira séria, de uma maneira correta. A gente vê que a ideologia está tomando conta de nomes que, assim, a gente não imaginava, como, por exemplo, o Joaquim Barbosa entrar no meio dessa briga ideológica contra um ex-presidente e general. Ou seja, eu vejo que muita gente está querendo ser protagonista de uma história que talvez não vai acabar bem. Isso não dá certo. Eu quero um país melhor. Tá? Então é por isso que eu venho à tona aqui para a gente poder discutir esses assuntos de forma séria e coerente, independente da forma que a gente está fazendo. E é lógico que o seu comentário é super importante para mim. Coloca no comentário o que a gente pode melhorar ou não aqui no conteúdo dos nossos vídeos para você. Bom, um grande abraço, muito obrigado, fiquem com Deus, que a sua semana comece aí repleta de bênçãos e de paz na sua vida. Então, desde já, muito obrigado pela paciência, obrigado pela audiência e muito obrigado principalmente por me aceitar na sua casa durante mais um dia. Um abraço.